Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E se é podcast, está aqui. E hoje tenho a honra de receber esse grande amigo e também empresário que possui uma história de vida muito interessante, Pedro Perim, líder da Evo NutriStore. Pedro, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, pela primeira vez só aqui no podcast. Uma honra poder te receber. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde para todo mundo. É sempre um prazer estar na sua presença, né? Eu fico feliz demais de vir aqui quando você me chama, você sabe disso. Sempre que eu precisar, eu estarei aqui. Com certeza, Pedro. E Pedro, para poder chegar no Pedro hoje, um cara que dá para ver muito responsável, muito centrado e que já passou por muita coisa na vida, mesmo às vezes sem precisar passar, mas você sempre correu muito atrás do que você sempre almejou. Quem te conhece mais, um pouco mais, de forma mais próxima, sabe disso. E como foi a sua trajetória até chegar no dia de hoje, dia 16 de junho, Pedro, dono da Evo NutriStore, que tem a musculação como o esporte da vida. Como é que foi a trajetória para chegar no dia de hoje? Cara, é longa, né? E igual você disse mesmo, eu sempre corri muito atrás, né? Então, desde o começo mesmo, na época que a gente estudava junto no Clóvis, ali eu já procurava maneiras, sempre tive, né, a curiosidade sobre as coisas, de conhecer as coisas, sempre tive um conhecimento muito, não era, né, grande, mas sempre sobre quase tudo, né, um pouquinho de cada coisa, né, e eu sempre, foi mais ou menos isso, eu sempre corri muito atrás, assim, de não depender dos outros, de ser independente, né? A ideia era sempre ser independente, fazer, né? Não depender de ninguém, fazer a minha própria história, né? E é isso. O tempo que você morou em São Paulo, pessoalmente falando, foi um tempo importante, até porque nós sabemos que a diferença de São Paulo, até mesmo na questão da estrutura de tamanho em relação ao Governador Valadares, é algo que nem existe comparação. Acho que São Paulo com nenhuma outra cidade, mas dá pra gente poder colocar ali outras capitais. Mas uma cidade de interior para a maior cidade da América Latina, imagino que a diferença deve ser muito grande na questão do contato, do convívio, do trabalho. Pessoalmente, foi um período que você cresceu bastante? Foi o período que eu mais cresci na minha vida, né? Eu costumo falar que lá em São Paulo que eu virei homem, né? Porque onde o filho chora e a mãe não vê, literalmente, né? São Paulo, para mim, foi um divisor de águas, assim, nítido na minha vida, né? Foi onde eu entendi o que era a vida, entendi, né, o valor do dinheiro, o valor da família próximo também, de todos os aspectos que você imaginar. São Paulo, se a gente, para mim, era um outro mundo, completamente diferente de Valadares, né? Aqui eu costumo falar assim, se você é nascido e criado em Valadares, você não passa necessidade, porque sempre tem algum conhecido, sempre tem alguma coisa. Se você está desempregado, precisa de um emprego, você consegue. Em São Paulo, você não conhece nada, você não conhece ninguém. Então, assim, era eu por eu, entendeu? Naquela selva lá, né? Então, São Paulo foi realmente o lugar onde me transformou, onde eu também conheci pessoas que, né, ajudaram muito no meu crescimento também. São Paulo sempre, né, fez parte da minha história e vai fazer sempre. Como a Evo entrou na sua vida? A Evo surgiu logo depois que rolou, eu voltei de São Paulo e aí eu vim, né, casado. E aí eu acabei separando, né? E aí eu tinha engordado 25 quilos, né, nesse casamento. Eu falei, agora que eu tô solteiro, eu preciso emagrecer de novo, né? E aí entrei na academia, e aí na academia foi como se eu tivesse me reencontrado novamente. Como se eu tivesse perdido o Pedro, lá pros meus 16, 17 anos. E aí com os meus 26 anos que eu voltei para Valadares e entrei na academia de novo, foi onde que eu me reencontrei. Né, onde para mim ficou muito nítido isso na minha cabeça, de que eu tinha me perdido, né, por volta ali dos 16, 17 anos, e acabei me reencontrando novamente lá para os 26 anos, e justamente por causa da academia. E aí a academia acabou acendendo essa vontade de trabalhar no meio, né? Pensei em fazer uma faculdade, mas aí já estava com
26 anos, 27 anos, já não dava mais para eu... Dá. Falar que não dá, não Claro. dá. Mas eu precisava me sustentar. Então, a minha ideia inicial era o quê? Era conseguir dinheiro. Claro. Né? Então, a oportunidade, ela passou uma vez só. Ela passou, eu montei nela, né? E aí que surgiu a Evo, né? Junto com o Diego, meu sócio, né? Que veio de uma situação complicada que ele passou. E aí surgiu essa oportunidade de eu juntar com ele pra gente abrir a Evo. E foi quando a gente, em 2019... 21, não? 2021, que foi no segundo ano da pandemia. Como é que o cliente sabe? Sabe, esse aqui é bom de data, bem melhor do que eu, inclusive. Foi quando, no segundo ano da pandemia, a gente abriu, na doideira doida, né? Sim. E em relação à questão do patamar que você se encontrou de relação à sua própria pessoa, sua própria personalidade. A partir do momento que você, juntamente com outros sócios, mas também não deixa de ser dono de um empreendimento, a responsabilidade é ainda maior. Talvez você ache que o encaixe perfeito do Pedro que você já era quando você abriu a empresa e justamente no momento que você já era mais crescido, mais responsável, já era o Pedro homem, como você mesmo disse, e tendo ali a entrada, a inserção da empresa na sua vida, foi o casamento perfeito? Antes da Evo, eu tive uma financeira, né? Eu acho que a financeira foi mais isso pra mim, porque ela me ensinou muito, sabe? Quando eu abri a financeira, aí eu era muito meninão ainda e sem experiência muito em conduzir alguma coisa, né? Algo meu, né? Eu sempre fui funcionário, nunca tinha sido patrão de nada, né? Então eu tomei muito naquele lugar porque não sabia como fazer, né? E aí que a gente aprende, é errando que a gente aprende. Então, quando a Evo surgiu, né, eu costumo falar que eu sou né, uma metade, o meu sócio Diego é outra metade, e aí que a gente conseguiu se juntar e né, ocupou o espaço que o outro precisava ali, e é por isso que deu certo. Né? Mas eu acho que foi um pouquinho antes da Evo ali, ainda na financeira, que eu tive essa construção, assim, de entender mesmo, de aprender mesmo, a lidar com tudo, né? Eu sempre fui vendedor, né? A vida inteira. Né? Vendi roupa, vendi imóvel, vendia comida, né? Então eu gosto disso, de vender, né? Eu tenho esse tato de atender mesmo, saber atender, saber ouvir a pessoa, entender qual a necessidade dela para a gente alcançar o objetivo dela, né? Então hoje eu tenho muito prazer em fazer isso. Você é um cara muito direto. De onde vem essa retidão, principalmente na relação pessoal? Meu pai. Eu sou... Você ouve muito não, sim, não, eu sou sim. muito xerox do meu pai. Meu pai é muito assim. Não dá pra gente, no mundo de hoje, né, mano? Não dá pra gente ficar, sabe, de muito lenga-lenga, né? O tempo é muito precioso. Então, assim, o que a gente puder já resolver. Eu sempre fui um cara muito sincero, né? Eu acho que até é um pouco defeito meu, entendeu? Se eu não gosto de uma pessoa, é nítido que eu não gosto da pessoa, entendeu? No olhar, na expressão, eu sou muito expressivo, né? Muitas caras e bocas, né? Mas isso vem do meu pai. Meu pai é assim, eu sou muito igual ao meu pai em relação a isso. Vem competição por aí? Gustavo, eu acho que você que tá no meio também, que você gosta da musculação, você sabe o quanto é difícil conciliar tudo, né? Hoje meu dia é muito corrido, a gente já tava até conversando questão de horário e tudo. E financeiramente falando também, há um gasto muito grande para você competir, né? Com alimentação, com protocolo, com treino, né? E você tem que abdicar de muita coisa, então... não, né? Não é, eu sou empresário, nada disso. Mas pro momento que eu tô hoje, seria mais difícil eu conseguir conciliar tudo. Eu conseguiria? Lógico que eu conseguiria. Claro. Né? A gente falar que a gente não consegue né? É já assinar o fracasso, né? Mas eu espero que num momento melhor, mais para frente, mais futuramente, eu consiga realmente fazer, né? Focar ali e tirar um tempo para eu fazer isso. No momento eu preciso me dedicar mesmo à loja ali, me manter mais presente ali, então é um sonho. É um sonho, eu vou realizar ainda. Sim, se mas Deus quiser. Vai dar certo. O que te irrita? Me irrita, cara.
Eu acho que falta de educação, grosseria, é o que mais me irrita, assim, sabe? Às vezes, aconteceu até recentemente comigo, atendimento, por exemplo, né? Eu prezo muito pelo atendimento, porque é o que eu faço. Eu atendo as pessoas como eu gosto de ser Claro. atendido. E quando eu sou mal atendido, isso me deixa Com bem certeza. nervoso. Entendeu? Então, grosseria, falta de educação, mau atendimento, né? A pessoa te tratar de qualquer jeito, não se importar com aquilo que você necessita, o que você está reclamando, eu acho que isso aí é o que mais me irrita, assim. O que te deixa triste? Triste, cara. Eu sou uma pessoa difícil de ficar triste. Pouca coisa me abala, sabe? Mais questão familiar, né? O que se você me vê mais de cabeça baixa, assim, alguma coisa familiar tá acontecendo. Paulo Perim. Meu tudo. É a vida. Meu pai é meu maior exemplo, né? Joselita Perim. Minha mãe também. Minha mãe é guerreira pra caramba, né? Minha mãe é minha vida também. E os dois, pra mim, é minha vida. Lara Perim. Minha branca é meu xerox, né? A Lara é... Todo mundo fala, nossa, é igual sua irmã. Só que ela que é igual a mim, não Porque sou ela eu. veio depois, né? Pô, Óbvio. lógico, né? O bonita que é eu. Ah. Ela veio depois. Mas a minha irmã, ela é uma parceirona, uma pessoa forte pra caramba. Né? Passou por muita coisa. Minha irmã tem uma doença no estômago e sofreu muito na adolescência ali. Então minha irmã também é uma guerreira pra caramba. Hoje ela é a ponta firme lá de casa, lá é a minha irmã, entendeu? E o Lucas Perim? E o Luquinha. O Luquinha é um moleque bom pra caramba, estudioso, muito inteligente, muito esforçado, né? Muito companheiro também, 100% família. Sim. Ali é família. Meu irmão, se ele tiver que deixar de fazer alguma coisa pra ele, pra ajudar minha mãe e tal, ele que é o suporte, né? A minha irmã hoje é a cabeça e meu irmão é o Severino. Faz tudo. Mas... Falando de Pedro Perim, né? Principalmente da pessoa que você é, como você mesmo falou, você é o xerox do seu pai. E para todo mundo que te conhece um pouco mais pessoalmente, em relação a tudo que você já passou e já viveu, não tem como falar do Pedro Perim sem lembrar da figura do seu avô. O quanto que ele foi importante na sua construção como menino, enquanto na infância, adolescente e hoje homem. O meu avô Emídio, eu nasci, né, e morei 14 anos na casa do lado da casa dele. Né? Então o meu avô era o meu pai também. Né? Eu tinha mais medo de tomar esporro do meu avô do que do meu próprio pai. O meu pai, muitas vezes, fala assim, agora você vai lá no seu avô e vai falar pra ele o que você fez. Então o meu avô Emídio, né, eu carrego o nome dele, né, é Pedro Emídio por causa do meu avô. O meu avô também era até hoje ainda lembrado por muitas pessoas mais antigas aqui de Valadares, né? Era um véizão bravo. Bonito, bravo pra caramba, mas... Tipo seu pai assim hoje. Só bonitão. Que, ele é um xerox do outro, né, meu? Não adianta, né? A gente, é muito parecido em vários aspectos, principalmente nos caras e bocas, no jeitão, assim, de falar e tal. Meu coroa era pica, não tem jeito não. A nossa vida é um livro, né? Sim. De momentos positivos, momentos negativos, assim como todos os livros que já foram lançados em todo o mundo e que serão lançados por toda a eternidade. Feito esse preâmbulo, qual foi o momento mais triste da sua vida? E o que o Pedro Perim, que hoje é esse homem íntegro, não que você não era, mas responsável, um homem que mudou muito, principalmente depois da sua inserção na cidade de São Paulo, o que o Pedro Perim fez para poder passar por cima dessa adversidade? Momento mais complicado assim mesmo, cara, foi ali naquela época ali, um pouco antes de São Paulo, quando eu tava acabando de formar na Univale, publicidade, meu avô, pai de mãe, acabou falecendo, minha mãe tava passando as dificuldades, depressão, né, então aquele momento ali de muita briga, de muito estresse mesmo, situação financeira também já não estava tão legal. Então esse período assim foi um período mais conturbado na minha vida, um período muito difícil de conseguir. Eu estava numa fase
muito ruim, né, de transição, de entender o que eu vou fazer, para onde que eu vou, o que eu vou me tornar, né, minha mãe passando algumas dificuldades, né, de emocional mesmo, então embolou aquilo tudo ali, virou uma meleca, mas e aí que eu acho que São Paulo foi muito bom para mim, para eu poder um pouco distanciar disso, para eu poder respirar um pouco e entender o que é que tava rolando, entendeu? Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Hoje, cara, hoje eu falo com toda certeza absoluta que foi o dia que eu abri a loja. Porque foi uma realização de um sonho, né? Foi o que mudou a minha vida mesmo. Hoje eu vivo pela loja, eu sou 100% a loja, então não tem como eu dizer outro momento, a não ser que foi a realização de um sonho mesmo. Né? Defina essa conversa em uma palavra. Em uma palavra? Amizade. Claro, com certeza. Amizade, porque eu não... Né, eu sei que tá aqui filmando e que a gente vai aparecer para outras pessoas, mas se não fosse a nossa amizade, eu não conseguiria me abrir como eu me abro, não só aqui, né, no programa, mas como às vezes você vai lá na loja, às vezes que a gente se encontra, há muito tempo a gente é amigo. 15 anos, né, 2008. Entendeu? Então, a gente sabe muito da história um do outro, eu conheci seu pai, Sim. Fui aluno do seu pai, gostava demais do seu coroa, um cara sensacional, exemplo. Meu pai conhecia o seu Sim. pai também. Então vem disso aí, vem da amizade. Tamo junto, Pedro. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. É sempre um prazer, né? Porque eu converso muito com pessoas que às vezes eu não conheço pessoalmente. Então, acabo fazendo uma certa amizade, eu tenho uma relação próxima depois da entrevista. Mas quando eu conheço e converso com pessoas que eu tenho uma relação muito próxima, é mais do que gostoso, porque eu sei que eu posso entrar em assuntos que às vezes ela não poderia se abrir com outras pessoas. E, pô, você se emocionar por falar em família, pra mim, já ganhei a semana, já ganhei o final de semana, já ganhei o dia. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Imagina, Gustavo. É sempre um prazer. Igual você se emociona falando do seu coroa, claro. Que eu acho também a coisa mais linda do mundo. Eu também me emociono muito quando eu falo da minha família. E, irmão, eu tô aqui sempre que você precisar. É sempre um prazer estar com você. Tamo junto, Pedro. Obrigado mais uma vez. O Super Notícias do Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.